primeira aula da semana passada. Certo, então acho que a gente não tem tantas pessoas assim. Deixa eu pôr para compartilhar, para a gente. Ah, mais joinha subindo. Agora foi. Bom, só para contextualizar então, para algumas pessoas que não estavam aqui na semana passada, hoje é a nossa segunda aula, é a nossa segunda roda de conversa, é o nosso segundo diálogo, é o nosso segundo bate-papo, para não ficar uma coisa muito engessada, sobre alfabetização com crianças atípicas com base na neuropsicopedagogia. E daí eu falei brevemente sobre mim. Eu tenho algumas especializações voltadas para essa área de educação inclusiva. Eu sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga, passei por várias funções aí nessa trajetória de ativismo mesmo, inclusivo, e sou mãe atípica. Então, eu acho que o mais gostoso é saber que aqui eu estou entre mães e entre profissionais da área. Na semana passada eu fiquei muito feliz e até surpresa quando a Má comentou a quantidade de estudantes que estavam conosco, e isso aquece o nosso coração. E estamos entre colegas. Vamos imaginar que aqui é uma roda de conversa e a gente está uma roda de amigos, a gente está em uma mesa, sentado, conversando. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. E daí a gente começou com esse start sobre o cérebro, se o cérebro da criança atípica realmente aprende, como que a gente faz. E sim, eles aprendem desde que sejam respeitadas as singularidades deles. E aí a gente não fala, quando a gente fala de crianças atípicas, a gente não fala só de autistas, mas de crianças com TDAH, ADI, dislexia, TEA, enfim, aí vai. Descalculia. O que é alfabetizar? A gente falou um pouquinho sobre o que é alfabetizar, as áreas que são trabalhadas dentro do nosso cérebro enquanto o processo de alfabetização está acontecendo. Então, não é só vai lá, pega um lápis e rabisca, não é isso. Tem mais processos aí, tem mais áreas sendo trabalhadas aí. A gente falou um pouquinho como que o cérebro aprende. Na semana passada, o foco sempre foi o foco do nosso atendimento foi, da nossa aulinha aqui, foi a questão do afeto, da rotina, da organização, da paciência, de conhecer a sua criança, de saber quais são as formas para que essa alfabetização realmente aconteça. A gente falou sobre a importância de estar em um ambiente calmo, tranquilo, tudo isso influencia muito quando uma criança está nessa fase de alfabetização. Eu estou falando criança, mas a gente pode levar em consideração também os jovenzinhos ali de 10, 11, 15 anos. Ontem eu participei de uma live também, para uma faculdade que eu trabalho junto com eles, e uma mãe trouxe que o filho dela, aos 24 anos, está sendo alfabetizado agora, porque só agora conseguiu encontrar um profissional que tenha um olhar. Então, a gente tem que pensar na fase de alfabetização, não específico em uma faixa etária. E aí, a nossa aula de hoje, comentei com vocês que nós falaríamos, o nosso combinado foi que hoje nós teríamos neurociência, a importância do brincar, o papel da família na alfabetização e as propostas práticas. Então, assim, só um resumo bem breve do que foi falado na semana passada. Claro que, assim como também na semana passada, no final do nosso encontro aqui, a gente vai deixar alguns minutinhos para trocar ideia, para tirar dúvida. Eu deixo meus contatos no final para vocês conversarem também. Fico muito, muito feliz e agradecida a galerinha que foi lá no Instagram, comentou na caixinha. Então, eu fico à disposição para a gente ir conversando. Hoje, nós vamos falar sobre neurociência. O primeiro ponto importante para o nosso encontro de hoje, na semana passada, foi uma parte mais de aprendizado mesmo, de teoria, mas não aquela teoria maçante, cansativa. Uma teoria de uma forma mais leve, para que nós, principalmente para as mães que estão aqui,
consigam compreender para as mães, para os pais, para os irmãos, enfim, para os familiares, para que a gente consiga compreender como que o cérebro da criança aprende, por que que é necessário quando a gente fala de rotina, de base de organização. Então, primeiro, na semana passada, foi toda essa parte. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre coisas práticas mesmo. E aí a gente já vai começar assim. A neurociência. Senhora neurociência, para quem tem curiosidade ou tem esse anseio de estudar um pouco mais sobre neurociências, é uma área encantadora. É uma área complexa, sim, mas para gente que já está meio que envolvido nesse mundo atípico, é muito prazeroso estudar neurociências. Então, quem tiver essa curiosidade de ler, de estudar um pouco mais, a gente começa a entender o funcionamento do cérebro humano. Através da neurociência, nós conseguimos hoje os tratamentos e até mesmo a cura para algumas doenças que não existiam, alguns transtornos que não tinha cura, não tinha tratamento há muito tempo atrás. E isso tudo veio graças a neurociências. O que ela fala? Cada criança tem seu ritmo? Sim. Mas eu coloquei vários pontinhos de interrogação. Por quê? Quando a gente escuta do pediatra assim, a primeira vez, principalmente para quem tem filhos pequenos aqui, ou para quem acabou de descobrir um diagnóstico, ou para quem é professor, para quem é fono, para quem é profissional da área, a gente escuta o pediatra falando assim: ah, não, cada criança tem seu ritmo. Às vezes a criança está com 4, 5, 6 anos e ainda não fala, ainda não desenvolveu a capacidade da fala. E a pediatra fala assim: não, não, mãezinha, cada criança tem seu ritmo. O que a neurociência explica sobre isso? Realmente, cada criança tem seu ritmo. Mas isso não significa que uma criança com 6, 7 anos ainda precisa de fralda, ainda não fala. Essa criança, ela está fora dos padrões, entre aspas, que são esperados para a idade. Quando a gente fala em padrão, não necessariamente esse padrão que nós estamos acostumados de ouvir, padrão da sociedade, tal, não é isso. Existem sim alguns marcos da infância que são esperados durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Esses marcos são o que auxiliam os profissionais a perceberem ali. De repente, se a gente está falando de uma criança que é mais molinha, que tem alguma questão aqui na coluna, pode ser que essa criança desenvolva algo no futuro. É uma criança que tem ali, a gente sabe que com 3, 4 meses a criança já começa a seguir o olhinho, de repente a criança não segue, pode ser um sinal de uma possível deficiência visual, de uma baixa visão. Então, existem marcos que são esperados para a idade. Esses marcos nos auxiliam à compreensão de possíveis transtornos ou não. Quando a neurociência explica que cada criança tem seu ritmo, é como se falasse assim, ó, cada criança sim, a gente vai respeitar o jeito de aprendizado, o jeito que cada criança aprende, porém, entretanto, todavia, contudo, existem alguns sinais ali que a gente tem que detectar desde cedo. Então, por exemplo, hoje eu consigo lembrar da minha época de recém-mãe. Meu filho vai fazer 14 anos hoje. Hoje não, né? Ele vai fazer 14 anos esse ano. E há 10 anos atrás, não se falava tanto sobre autismo como se fala hoje. Eu ainda acho que fala muito pouco. Comentei isso com vocês na semana passada. Mas hoje eu percebo, hoje, que desde que ele saiu da minha barriga, ele já dava sinais de autismo. Ele tinha muita dificuldade para olhar nos olhos, para fazer o contato visual. Ele não foi uma criança que me dava trabalho, que me demandava trabalho, porque ele não gostava muito de colo, nunca gostou. Ele estava confortável se eu colocasse ele no carrinho, eu colocava um colchãozinho ali no chão, pertinho de mim, enquanto eu lavava uma louça, ele ficava. O meu filho foi uma criança que ele ficava horas e horas assistindo o mesmo desenho, horas, na época era DVD, né? Antigamente a gente não tinha TV ainda com YouTube. Então ele mesmo colocava lá o DVD, voltava sempre para o mesmo episódio que ele gostava. E ele ficava meses e meses assim, é como se ele não enjoasse.
Ele colocava lá os carrinhos, um do lado do outro. Ele tinha uma facilidade imensa para aprender inglês. Ele aprendeu inglês muito rápido. Porém, essa outra parte dos marcos esperados para a idade, tudo foi mais tardio. Por exemplo, ele demorou muito para andar, ele demorou muito para sair das fraldas, foi muito difícil tirar ele das fraldas. Até hoje, de vez em quando, ele ainda tem uns escapes de urina. Que mais? Alimentação, extremamente seletivo. A amamentação, eu consegui amamentar até os 10 meses, mas depois ele não quis mais. Então, existem alguns marcos que a gente. É como se fosse uma reguinha. Não para ser um padrão, para ser o correto, para definir o que é certo e errado. Não. Mas para a gente ter ali, principalmente nessa primeira fase, nos primeiros meses de vida, todo ser humano que tem algum tipo de transtorno vai trazer alguns sinais, logo nos primeiros meses. É claro que é muito mais difícil para a mãe, para a gente perceber, mas é a partir disso, essa é a base que a neurociência traz. Cada criança tem sim seu ritmo. Quando a gente fala de alfabetização, cada criança tem a sua forma e o seu tempo. Isso não significa que eles vão ficar lá, sei lá, chega no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano e ainda não foram alfabetizados. Alguma coisa precisa ser investigada. Não existe, nós falamos muito sobre isso na semana passada, todo ser humano é capaz de aprender. Não existe nenhum ser humano que a gente escutava muito antigamente. Ah, fulano não vai aprender nunca, eu não sei mais o que fazer. Não. Todo ser humano, isso é ciências, isso é a neurociência que fala. Todo ser humano tem sim a capacidade de aprender. Como que aprende? Com repetição e com paciência. Repetição e paciência são as chaves principais. Eu não quero de maneira nenhuma romantizar aqui o autismo. Eu não tô aqui para isso, eu sei das nossas angústias, eu sei das nossas dores, eu sei de tudo que a gente passa para conseguir sobreviver ao autismo. Não é nada fácil, mas se nós, enquanto familiares ou enquanto profissionais, se a gente não tiver paciência para ensinar, não vai dar certo. Uma criança neurodivergente precisa de algumas ferramentas específicas durante esse período de alfabetização. A principal delas é a paciência. Se quem está ensinando não tiver paciência, calma, tranquilidade, a gente vai ter que repetir várias e várias e várias vezes. Eu trouxe para vocês na semana passada, eu vou ficar sempre lembrando da semana passada, só para contextualizar para quem não estava. Na semana passada, eu comentei com vocês sobre o exemplo de uma escola, de uma criança que não se alimentava fora de casa, e aí todo dia eles faziam a mesma rotina de ofertar o alimento para a criança na hora da merenda. 6 meses depois chegou o resultado. É literalmente um trabalho de formiguinha, de sementinha. Por que que é importante que a gente tenha essa paciência para exercitar a repetição? É um exercício, acaba sendo um exercício. Devido a um negocinho chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o que nos permite a sempre aprender coisas novas. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico. Ou seja, nós podemos aprender desde que nós tenhamos o estímulo correto e principalmente afeto e atenção. Quer ver um exemplo clássico? Quem está aprendendo a dirigir, ou quando a gente começa ali a aprender a dirigir. O trânsito das cidades grandes já é algo muito estressante. Dirigir um carro já é algo muito difícil, porque a gente tem que estar ali no volante, prestar atenção, tem retrovisor aqui, retrovisor nas laterais, tem que colocar o pé na embreagem na mesma hora que você muda a marcha e tem que frear e acelera. É um caos. É muito difícil. Se você tem um instrutor, se quem está te ensinando começa a gritar com você, a gente já não consegue mais. Por que que tantas pessoas têm trauma de volante? Porque provavelmente teve uma experiência não muito boa. Se quando você está aprendendo a dirigir, você já bate o carro, a gente já cria um trauma ali. Ou então a gente já fala, não, vamos de novo, vamos, mas na hora vai dar uma ansiedade. Por quê? Porque é necessário, em qualquer fase de aprendizagem, é necessário que o cérebro seja estimulado com afeto e intenção. Eu tenho um trauma terrível de matemática. A gente conversou também sobre isso. Por quê? Porque
até o meu ensino médio, eu não tive bons professores que tinham paciência. Eu sou uma pessoa com TDAH, eu sou neurodivergente, então eu tinha ali os meus hiperfocos também de interesse. E matemática foi algo que era muito complexo para mim. E eu não tive nenhum professor que parou ali comigo, conversou, ouviu. Então foi se arrastando até o ensino médio. Como eu não tive afeto, não tinha intencionalidade, não tinha intenção. Para mim não fazia sentido estudar matemática. Então o meu cérebro foi descartando. Por quê? Porque o cérebro é algo, o cérebro não é como se não fosse um cimento. Cimento a gente faz alguma coisa de cimento e fica lá, fica duro, engessado, concreto. O cérebro não é assim. O cérebro é plástico, é maleável. Então, a gente precisa muito, na hora de estimular a nossa criança, mostrar qual que é a intencionalidade, qual que é a intenção dessa aprendizagem. Ó, vamos mexer com letrinha aqui para a gente conseguir aprender a ler lá na frente, não sei. Mas cada mãe, cada profissional acaba conhecendo ali o seu aprendente. Eu vou até pegar para vocês, eu trouxe alguns materiais para a gente usar como exemplo mesmo. Vou desligar o microfone por 5 segundos só para eu pegar aqui. Voltei. Por que que é importante que nós, familiares, especificamente falando, qual que é o nosso papel enquanto família agora? Para os profissionais que estão aqui assistindo com a gente hoje, é ótimo que nós estamos aqui estudando, a gente está se aprofundando, a gente está pesquisando, mas sem a família a gente não consegue nada. Ou tem muitas famílias que eu vejo que as crianças fazem lá não sei quantas horas de terapia aba, fica. Não sou contra, tá, gente? Não é isso, eu não sou contra. Mas a criança faz segunda a sexta. Hoje eu atendi uma mãezinha que falou assim pra mim: Nossa, meu filho tá pior que um CLT. Que a gente passa muito tempo fora de casa trabalhando e as crianças já têm uma carga horária muito puxada. Mas não adianta nada, a criança pode ficar 12 horas por dia fazendo terapia. Quando chega em casa, se a família não aplica o que foi feito lá na clínica, não vai dar certo. Por isso que o papel da família é muito importante. Nós todos, todo ser humano, nós somos seres únicos e singulares. Então, o primeiro ponto, a gente precisa evitar comparações, principalmente na escola, recepção de clínica é um lugar que a gente acaba conversando muito, e daí a gente pensa assim, ah, mas o seu filho faz isso, isso e isso, o meu não faz ainda, e por que meu filho não faz? Aí a gente vai lá no terapeuta e fala, mas por que o filho de fulano faz um monte de coisa e o meu não faz? Porque nós somos seres únicos e singulares. Nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Então, cada criança vai ter o seu jeito ali, a sua forma de aprendizado, a sua forma de conseguir conquistar novas vitórias. E aí eu até coloquei, ó, celebre pequenas conquistas. Gente, quem é mãe atípico, quem é pai atípico aqui, quem tem autista na família sabe que qualquer pequena vitória é uma enorme conquista. Ou qualquer pequena conquista é uma grande vitória, que seja. A gente tem que comemorar muito, muito. Quem não tem filho atípico, quem não convive com crianças atípicas, quem não tem criança atípico, não entende muito. Mas a gente celebra qualquer coisinha, o mínimo que seja, um gesto novo que a criança aprendeu. Às vezes, até assim, o fato da criança ter pedido para ir ao banheiro, a criança ter conseguido ir ao banheiro, tudo precisa ser celebrado. Por quê? Parece bobeira, mas não é. Nós, terapeutas, os profissionais, a gente, quem vocês já devem ter acompanhado, ou quem nunca acompanhou deve ter visto já algum vídeo, mas a gente sempre fala, ah, muito bem, parabéns. Porque quanto mais a gente comemora, mais a criança vai querer acertar para receber esse, é como se fosse um prêmio, é um estímulo, é um reforçador. Quanto mais a gente é, é,
aponta a parte positiva, mais o cérebro vai sendo treinado para que ele consiga conquistar mais vitórias, para que ganhe esses aplausos, para que ganhe o docinho, para que ganhe o combinado. Existe um grupo que estuda muito sobre a pedagogia afetiva, a pedagogia positiva. Nós somos de uma geração que sempre apontavam o que estava de errado. Então, fez coisa errada, vai ficar de castigo. Não foi bem na escola, vai ficar de castigo, vai, enfim. As punições são necessárias, feitas com moderação, obviamente. As punições para que as crianças entendam, aprendam também o que é certo e o que é errado. Mas, ao invés de ficar sempre apontando o que está errado, o que está errado, o que está errado, incentiva as coisas boas. O cérebro é movido com neurônios, com sinapses, com ligações. E quanto mais ele fica feliz, mais essas áreas são conectadas ali, mais ele vai querer repetir para que ele consiga se sentir mais feliz. E aí, assim, a gente tá tentando, mas quando a gente faz? Como que faz para buscar ajuda especializada? Quando que eu vou buscar? Fernando, eu já tentei alfabetizar meu filho uma vez, duas vezes, três vezes, não consigo, não tem jeito, a escola já tentou. Como que eu faço, então? Se você já tentou de tudo e ainda não deu certo, é importante você buscar ajuda quando houver muita dificuldade, mesmo com os estímulos. E quem são esses profissionais? Profissionais como neuropsicopedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e aí vai. Quando eu falo estímulos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Na semana passada a gente combinou um pouco sobre algumas coisinhas. Eu trouxe alguns joguinhos para alfabetização, que são super simples de achar, e esses daqui especificamente, eu fui construindo. Esse daqui eu construí, alguns eu construí, vocês vejam que a gente não precisa de muito recurso para conseguir construir um joguinho de alfabetização. Mas, por exemplo, acho que dá para ver aqui, dá. Letrinhas móveis, essas daqui eu fiz com EVA, forminha, fui desenhando. Através das letrinhas móveis, a criança ele vai tocando, vai sentindo. Na semana passada a gente chegou a comentar sobre algumas crianças que colocam muitas coisas na boca. E daí conversando com algumas amigas, com algumas colegas, uma delas me falou que ela conseguia fazer com biscoitinho, biscoito com massa de biscoito. Eu sou péssima na cozinha, gente. Mas com massa de biscoito, foi fazendo letrinhas. E aí, enquanto a criança tava olhando lá o biscoitinho, pá, comia o biscoitinho, ó, vamos comer a letrinha A. Olha aqui a letra B, olha o B de bola, vamos comer a letrinha B. Vamos sentir a letra B. Esse aqui tem umas texturinhas, tá vendo? Isso daqui é EVA, para quem, acho que a maioria de vocês deve conhecer. Quem não conhecer, pode colocar aí no chat e a gente vai comentando. Aqui tem textura, alguns têm cheirinho. Tem muita criança típica que coloca as coisas no nariz primeiro para sentir. Tá bom, Fernando. E aí eu vou colocar essas letrinhas, e aí logo na primeira vez eu já vou colocar lá um babebi bobu, já vou falar B com A da L com A da lá, bala, vamos juntar tudo, virar bala. Já de primeira ele vai conseguir? Não. Afeto, paciência e intenção. Uma coisa que é muito bacana da ciência ABA, a gente aprende que você não pode chegar do nada, pegar a criança e falar assim: vem cá, vamos estudar. Vem aqui, você vai aprender a ler agora. Não. A gente vai ali brincando, devagarinho você vai chegando, vai colocando letrinhas. Tem criança que gosta dessa parte de enfileirar, de colocar uma letrinha do lado da outra, de separar por cor. Enfim, por isso que nós somos muito singulares. Além das letrinhas, palitinho de sorvete. Olha só. Palitinho de sorvete é super tranquilo. Com os palitinhos, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer o formato da letra. Eu não vou conseguir colocar aqui embaixo para vocês verem. Mas, por exemplo, na mesa a gente vai fazendo o formato das letrinhas.
aqui. Ou tem na internet tem umas coisas muito legais, com palito de sorvete também. Dá para você transformar em um quebra-cabeça, então coloca vários assim, faz algumas letras, faz algumas imagens, vai associando imagem com as letras iniciais. É muito bacana começar pelo nome, pelo próprio nome, para que ele aprenda primeiro as vogais do seu próprio nome. Esse joguinho, essas pecinhas de encaixe montessorianos, é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda assim, hoje em dia vende na Shopee, vende no Mercado Livre, papelaria. São pecinhas para encaixar. Essa plaquinha é de números, a outra plaquinha de letras. Tem várias plaquinhas, tem de formas geométricas. E aí a gente vai adaptando. Então, por exemplo, a minha criança gosta muito de número. Eu vou começar com a plaquinha de número. A partir daí, a gente vai colocando, vai introduzindo a plaquinha da letra. Elas vão perceber que não encaixa no mesmo lugar, então tenta encaixar na outra. Aí a gente vai mostrando quais são as letras. Mostrou quais são as letras? Vamos para a letra do nome. Aprendeu o nome? Vamos identificar as vogais do seu nome. Conseguiu identificar as vogais? Agora vamos ver o nome de outra pessoa da família ou de outro coleguinha da escola. Identificou as vogais do coleguinha e assim vai indo. A gente vai falar um pouco sobre o alfabeto fônico na nossa terceira aula, que também ajuda bastante. Este material. Esse aqui eu que fui construindo. Tem vários exemplos na internet também. Tanto que tá rabiscadinho, porque a gente consegue apagar com álcool mesmo. Por só um pouquinho aqui, ó, já sai. Por que é legal isso daqui? Primeiro, para a criança manusear. Tem os personagens. Esse foi específico para um paciente meu, então tem tudo o que ele conhece, as coisas que ele usa no dia a dia, as coisas que ele gosta, os bichinhos de pelúcia que ele tem, os heróis, enfim. Como que a gente fez primeiro? Ah, mas então ele já pegou aqui e já foi lendo tudo? Não. Primeiro, manuseia, olha, vê todas as imagens. Daí a gente vai captando depois as letras, identifica a letra do nome de novo. Talvez no primeiro dia vai dar certo? Não. É aí onde entra a repetição que a gente falou há 2 slides atrás. Talvez no segundo dia vai dar certo? Talvez não. Talvez no terceiro vai dar certo? Pode ser que sim. Mas o que geralmente acontece é que, assim, se logo de cara eles já pegaram, manusearam, sem a gente falar, vai rasgar, cuidado. Então é sempre tudo muito simples, não são coisas de material muito caro, porque se de repente acontecer de estragar, a gente não tem ali um prejuízo muito grande. São coisas para criança mexer mesmo. Brinquedos, tem muito brinquedo de alfabetização. É muito importante que no início a criança use uma caneta mais gordinha, o lápis jumbo, que a gente chama, para depois passar para os adaptadores, que é um negocinho que a gente encaixa assim dentro do lápis, para depois passar para o lápis. É todo um processo, com muita, muita, muita paciência. Alfabetizar crianças atípicas é possível e muito gratificante. A neurociência mostra os caminhos, mas o amor e a paciência da família são insubstituíveis. Da família. É o que eu falei. Nós, enquanto profissionais, a gente precisa muito desse apoio familiar. Senão fica muito difícil para a criança, para os profissionais e para o mundo ao redor. E aí eu trouxe agora um exemplo realmente vivido, vivenciado, para que vocês percebam que isso é sim possível. Tudo que a gente vem conversando sobre alfabetização foi algo que eu fui aprendendo durante a minha trajetória de vida. E não são coisas que a Fernanda está tirando da cabeça. A gente está falando de neurociência, de uma base, falando da pedagogia, enfim, de vários estudiosos, filósofos e tudo mais. Só que, há 10 anos atrás, quando o autismo chegou na vida da minha família, quando o autismo entrou na minha casa, eu não sabia nada sobre isso, nada. Este garotinho aí que vocês estão vendo é o meu filho, o Murilo.
O Murilo hoje está com 13 anos, como eu já falei várias vezes. Nessa época aí, ele devia ter uns 8. Ele estava no segundo ano, é que ele saiu, senão eu já perguntava para ele. Mas acho que ele estava no segundo ano. Acho não. Ele estava no primeiro ano, então ele devia ter uns 6 anos. Na escola que ele estuda, eles têm um projeto até hoje para as crianças de segundo ano, chamado Soletrando. Soletrando clássico, igual aquele do Luciano Huck que tinha antes. A criança vai lá, fala uma palavrinha, soletra. O que que acontece? O diagnóstico do meu filho, ele ficou em investigação dos 3 anos aos 5 anos e meio. Quase 6 anos. Então foram ali quase que 3 anos desse período cansativo de investigação, de bater porta em médico, o médico falar que não é nada, e a escola reclamando, e a gente percebendo que ele estava ficando cada vez mais agressivo, mais irritado, e a gente sem saber o que fazer, e vai para médico, vai para outro, e busca e não sei o que, e vai, e, enfim, vários caminhos. Fechou o diagnóstico dele, quando ele tinha 5 anos e meio, quase 6. Só que a mãe não aceitava. Eu demorei muito tempo para aceitar o diagnóstico do meu filho. Muito, muito, muito tempo. Falar sobre autismo para mim era um negócio assim. O meu do luto à luta demorou muito tempo. Eu não falava para as pessoas, eu não comentava. Meu esposo já estava estudando, acho que ele aceitou. Ele demorou um pouco para entender o que era o autismo. Quando ele entendeu, ele começou a estudar mais. Mas eu criava o meu menino ali numa bolha cor-de-rosa, sabe? O meu filho mais velho, ele nasceu prematuro, ele veio depois de uma perda gestacional, eu perdi um bebê antes dele, e aí ele nasceu de 7 meses, então eu era muito neurótica. Neurótica mesmo, a palavra é essa. Eu tinha medo de tudo. Ele nasceu de 31 semanas, tinha 1,9 kg, ele era bem pequenininho, ficou 43 dias na UTI. Então vocês imaginem assim, meu primeiro filho, foi tudo muito, muito. O quanto eu pude colocá-lo dentro de uma gaiolinha, eu coloquei. Essa é a palavra mesmo, sem exagero. Até que um belo dia, chegou na agenda dele assim: Mamãe, o seu filho é um dos finalistas do campeonato de soletração, do Soletrando. Você está convidada para assistir a final. Eu fiquei muito brava, muito brava, muito brava, porque na minha mente, como que a professora colocou uma criança autista para participar de uma competição? Era isso que eu imaginava. Como que a professora deixou que isso acontecesse? Ela não sabe que ele não vai aguentar até o final? Era o que eu falava. Porque na minha mente de mãe, na minha cabeça, eu tinha conseguido alfabetizá-lo, junto com a professora, que foi um profissional maravilhoso, maravilhosa. A gente fez um trabalho muito de parceria mesmo, a professora dele e eu, os profissionais que ele passava na clínica, ele passava com psicopedagoga, passava com psicólogo, então foi um trabalho muito alinhado. Tudo que eles falavam para mim na clínica ou na escola, eu aplicava na minha casa. Tudo, 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 sem exceção. Foi fácil? Não. Foi difícil, principalmente a parte de caderno, essa fase foi muito difícil. Mas eu sempre respirava fundo, com paciência, e ia lá. Então, tudo que eu trouxe para vocês hoje, eu apliquei dentro da minha própria casa. Chegou o dia do soletrando, eu fui na escola primeiro, como toda boa mãe é típica, fui na escola brava, virada no giraia, igual minhas crianças falam, as crianças que eu atendo, e eu fui para falar para a professora assim, olha, quem que você pensa que é para colocar o meu filho numa situação dessa? Ele não vai aguentar, ele não aguenta a pressão, ele vai começar a chorar, ele vai começar a gritar, você vai colocar ele numa situação constrangedora. E eu falei exatamente assim com ela, não tão educado igual eu tô falando agora. Eu falei muito, muito bravo. Ela me ouviu todo o meu questionamento, e daí ela falou assim para mim: então tá bom, ó, vamos pensar aqui em conjunto. O soletrando funciona assim: tinham duas turminhas de primeiro ano, duas turminhas de primeiro ano, e aí a professora colocava uma palavra na lousa, vinham as crianças com a letra A, soletravam. Acertou, elas iam marcando pontinho. As crianças com a letra B iam até lá e soletravam.
as crianças com a letra C, e assim vai. Aí ela falou assim para mim: primeiro ponto, na sua visão, então, quando chegasse a vez do Murilo, a gente teria que falar assim: não, o Murilo não vai. Pula aqui o M, o Murilo não vai, porque o Murilo é autista, ele não vai conseguir. Ali ela já me quebrou. Aí depois ela falou assim: eu, na minha cabeça, achando que ele não conseguiria, subestimando ele o tempo todo. Daí ela falou assim para mim: o segundo ponto, nós tivemos não sei quantas rodadas, não lembro agora, mas o Murilo foi a única criança que não errou nenhuma palavra. Ele tá invicto. Como que o Murilo foi alfabetizado? Usando todas essas coisas que eu mostrei para vocês. Isso daqui tá até rabiscadinho. Cadê? Dá pra ver? Dá. E foi ele que rabiscou quando eu era pequeno. E hoje eu uso com os meus pacientes. Ele foi alfabetizado, a escola respeitou muito o tempo dele. Em nenhum momento nós, enquanto família, cobramos algo dele, não cobro até hoje. Hoje ele está no 8º ano. A gente não tem aquela coisa de, tem que tirar nota 10, não. Ele faz o melhor que ele consegue fazer para que ele não pegue traumas. E assim foi desde essa época do soletrando. Muito bem, a professora trouxe os argumentos dela e aí eu falei assim, não, então tá bom, então ele vai participar. Saí de lá meio brava, mas ok. A professora é minha grande amiga até hoje. E no dia do soletrando, eu cheguei super tarde, porque eu cheguei atrasada, assim. Não cheguei atrasada, eu cheguei em cima da hora. Sentei lá no fundo da sala, já assim, mirando uma fuga. Já cheguei no lugar pensando, ele não vai aguentar, ele vai gritar, eu vou pegar ele no colo, eu vou sair por ali, sabe? Assim, tipo, rápido. Eu já fui na certeza que ele não ia conseguir. Pois bem, todo o ambiente estava adaptado para o Murilo. Ele não teve privilégios, não foi isso. Ele participou desse jogo, como todos os colegas dele, todos os amiguinhos dele, que também seguiram, eles são amigos até hoje. Mas a escola teve o olhar de parar para pensar assim, já que é para todo mundo brincar com equidade, já que é para todo mundo brincar, garantindo que vai ser justo para todos, então a gente vai fazer o seguinte: não tinha música, porque ele tinha coisas com barulho, ainda tem um pouco sensibilidade a barulho. Não, quando as crianças iam aplaudir, quando as crianças iam comemorar, eles faziam assim com a mãozinha, não batiam palma. As luzes estavam adequadas, então não estava nem muito forte, nem muito claro, nem muito escuro. Tudo foi adaptado para que acontecesse ali a acessibilidade mesmo, de fato, no dia do jogo deles, do Soletrando. E aí tinham 10 crianças, 10 finalistas, eles iam até o centro do palco, centro do palco não, porque não era um palco, né? Eles iam até o centro do espaço, a professora falava uma palavra, não escrevia, eles repetiam a palavra no microfone e falavam as letrinhas. Por exemplo, números. N, U, acento agudo, M, E, R, O, S. E aí foi indo, criança por criança, né? Conforme o tempo foi passando, as crianças iam errando uma letrinha ou outra, e daí a escola só assim falava, agora pode ir lá ficar com a sua família, tal, vamos aplaudir, a gente comemorava. E aí foi indo. Dos 10 ficaram 9, aí ficaram 8, aí ficaram 7, 6, 5. Quando tinham só 5 crianças, eu já estava chorando, desidratada, ligando para o meu marido, para minha mãe, para meu pai, para a tia, para a avó, para o vô, ligando para todo mundo, filmando. Tem vários vídeos que o pessoal fez na época, todo mundo emocionado, porque ele foi ficando. E foi tudo feito de uma forma muito leve, então ele se sentiu confortável. A paciência que eu falei praticamente esses 2 dias, o tempo todo, a paciência, o amor, a atenção, a intenção, o carinho, a dedicação, a aprendizagem afetiva, teve em todos os momentos nesse dia. E aí ficaram 4 crianças, 3, 2. Ficou ele e mais uma outra amiguinha. E aí ele, tinha que soletrar uma palavra, a amiguinha dele não acertou, e aí eu tinha certeza que ele conseguiria. Essa palavra era a última. Por quê? Autista tem hiperfoco.
A gente sabe disso. E nessa época, o hiperfoco dele foi soletrar. Então, onde ele ia, ele soletrava tudo. Se a gente ia na feira, ele soletrava todas as barraquinhas, todos. Se a gente ia no mercado, ele soletrava todas as plaquinhas do mercado. Se a gente, tudo ele soletrava. Por quê? Por conta da repetição. Então, ele ficava lá repetindo e eu tinha que ficar esperando. Então, minha vida ficou uma beleza nessa época, porque eu, TDAH acelerada, tinha que ter muita paciência, respirar fundo e deixar ele treinar, porque ele se sentia bem. E aí ele soletrou essa palavrinha e acertou. Quando ele acertou, aí todos os amiguinhos dele comemoraram, aí crianças de 6, 7 anos, então aí teve barulho mesmo, entregaram um troféu para ele, todo mundo se emocionou, eu me emociono até hoje com essa história, porque eu não acreditava no meu filho. Eu subestimei muito meu filho, eu achava que ele jamais conseguiria aprender. E ele foi o campeão de soletrando do colégio dele, quando ele tinha 6 anos. O troféu dele está aqui na nossa estante até hoje. Mas por que eu quis trazer essa história para vocês? Às vezes a gente acha que eles não são capazes. Às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz de ensinar. Mas é possível. É possível com muito carinho, com muita paciência, com muita luta. Muitas vezes a gente tem que ir na escola, não como eu fui nesse caso, porque essa professora foi o que ela fez por ele foi algo que eu não consegui fazer. O que ela viu nele foi algo que eu não vi. Ela viu capacidade, eu vi capacitismo. Eu fui capacitista. Eu achei que eu já, na minha cabeça, ele já não conseguiria. Eu já presumi incompetência. E ela não. Presuma-se competência sempre. Então, eles são capazes. É possível. Às vezes a gente quer inventar algo muito mirabolante para que as nossas crianças saibam ler, escrever, mas não. É aqui, é no simples, é com palitinho de sorvete, é com uma brincadeira na areia. A alfabetização, a terapia acontece o tempo todo. Não é só lá na clínica, não é só durante o tempo que eles estão na escola. E é isso por hoje. Eu quis, quando eu estava bolando a nossa aula, eu quis muito trazer um exemplo realmente prático, vivido. E agora eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar, para eu saber de vocês, para a gente trocar informação. Acho que é isso. Eu não estou conseguindo ver quem está com. Eu vou só interromper aqui para eu conseguir ver quem está com a mãozinha levantada. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão e a gente vai seguindo aqui a filinha. Deixa eu ver se eu parei aqui. Parei de compartilhar. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Vou acompanhar aqui no chat, ainda não tem nada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, meu bem, boa noite. Boa noite, Não levantei Alessandra. a mão, mas eu já vou falar, tudo bem? Tudo, pode falar, Alessandra. Ah, meu bem, só para falar que como motiva ainda mais, né, as suas palavras e que as mães que estão participando entendam que realmente é verídico, viu? As suas palavras, né? Tem muita coisa que eu vi com meu filho, ele aprendeu, né? Tá ok. Eu vou comprar um remedinho na farmácia. Tá ok, pode fechar. Desculpa, gente. Imagina. E é verídico, a gente vê que realmente acontece, né? Que eles aprendem, né? Muitas das coisas que você disse aí e motiva ainda mais, né, meu bem? Tá bom? E é só para agradecer mesmo, não é nem dúvida, é mais para agradecimento mesmo. Obrigada, viu? E parabéns, mãezona. Obrigada a você, Alessandra, por compartilhar com a gente aí. Seu filho está quantos anos? Ele tá com 6 Seis anos, anos. autista nível 3, né? Não verbal. Uhum. E só que esses dias saiu um bom dia, né? De tanta assistência minha, Uhum. eu fazendo um vídeo para mostrar para os terapeutas que a gente estava indo para a clínica, eu fiquei insistindo por ele, fala bom dia, tá? E todos os dias eu faço isso com ele e acabou saindo bom dia. Então, para mim, foi, sabe?
Eu vou, depois eu até, se a Mari deixar, a Marie, tchau, tchau. Desculpa, gente, que eu estou trabalhando. A Marie me permitir, eu vou postar no grupo aí para vocês verem. Tá A bom? Maria já permitiu. Abre sua Ai, que câmera. linda! Eu quero que vocês vejam aonde essa mulher está. Ela fala com a gente, às vezes, do relento, para não perder aula. Eu sou doente por essa mulher. Ela é uma mãe Ah, fenomenal. Ela nunca perdeu uma aula. Ela se vira, ela vai no frio, ela sai do trabalho, ela fala da mesa, ela se vira. Viu, Ale? Você é maravilhosa. Você sabe que eu te amo, vamos falar isso várias vezes, você eu já sabe. também te amo, Marie. Você é muito linda. Quando eu não apareço, quando eu calo, é porque eu desmaiei juntamente com meu filho, gente, que eu aproveito. Ela trabalha Tá muito, ela é bom? muito esforçada. É um orgulho, assim, é muito bacana. O que eu já Obrigada. aprendi com ela, acho que nem numa vida toda eu ia aprender sozinha. Imagina. Obrigada, meu bem. Ô, Obrigada, Fê, tá, meninas? eu queria... Obrigada, Lê. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Um beijo. Agradeço. Beijo, meu bem. Beijo, minha Fala, linda. Má. Beijo, Mar. Então, uma coisa que eu tive muito com meu filho foi a questão de textura. Por exemplo, não digo nem no pegar, mas digo no papel. O meu filho odiava giz de cera, porque ele dava aquela trepidada. Hum, Né? Ele gostava do que ia rápido, sabe? Da canetinha, daquela ponta, e perdia o interesse muito rápido. Eu não sei se tem mais pessoas que passam por isso aqui, mais mães que vivem isso, mas foi uma das maiores dificuldades com o meu filho foi essa. E ele forçava muito, então normalmente quebravam as pontas, mesmo das grossas. Tem algum truque para isso? não, é só a paciência mesmo. Não tem jeito. E vou te falar que, assim, é muito comum. Você foi falando e já me vem várias crianças na cabeça, assim. Eles forçam tanto a canetinha que eu fico, assim, me dá aflição. Com o tempo, ou então se vocês conseguirem não usar aquela canetinha normal que eles têm na escola, mas o canetão, porque aí ele vai perdendo o gosto, que ele vê que vai precisar fazer muito assim para conseguir pintar. E aí ele já vai querer ir logo pro lápis. Mas a canetinha, acho que até criança neurotípica, eles gostam muito. Não, não tem nenhuma dica, não que eu saiba agora. Mas eu posso fuçar aqui para ver se eu consigo descobrir alguma coisa. A Mas não tem jeito, Mar. Nossa, hoje ele escreve com grafite 05 de lapiseira, não tem que reclamar. Mas eu não sei quantas canetas foram embora, quantos jogos de canetas foram embora. Foi bem complicado, Fê. Mas deu. Mas deu. Tem coisa que não tem jeito. Uma coisa que é legal de fazer com quem tem processamento sensorial muito sensível, com aquelas crianças que têm agonia com tudo. Tinta, o dedinho da tinta, quando a gente coloca o dedinho na tinta, eles não gostam muito. Existem tintas, como chama? Antialérgica, tinta de rosto. Então, desenha alguma coisinha no rostinho, desenha na mão, daí eles vão melhorando, melhorando. Aí eles vão colocando o dedinho na tinta. É muito bom essa parte de alfabetizar com tinta, porque não trabalha só o aprendizado, né? Só a parte cerebral, mas trabalha também essa questão da agonia que eles têm, da sensibilidade mesmo. Então, colocar o dedinho na tinta, mexer com areia. Hoje em dia tem umas areias que não é nem areia de construção, assim, na minha época era areia de construção. Mas a gente tem lá no consultório aquela areinha que ela parece uma massinha, assim. É gostoso para eles começarem a despertar a vontade de colocar o pé na grama, e aí diminui um pouco a parte. Tem muita criança aqui no frio. Meu filho é não gosta de colocar blusa. Então, essas coisinhas assim, de você ir colocando na pele, testando, por conta das texturas, da textura que você comentou, Má, que isso me veio na cabeça agora, que eu lembrei. Mas é um passinho de cada vez. Não tem jeito, não tem jeito. Comigo foi um jogo de paciência também. O meu filho, ele em humanas, ele vai bem, mas a hora que a gente fala de exatas, é o que eu falo, é muito amor, é muito carinho, mas é persistência. Ó, alguém acabou de mandar aqui, ó. Boa noite. Alguma Sim. dica para ajudar autista nível 3 de suporte a fazer contas básicas? Uhum. Tá vendo aí? Certo. Tô vendo, tô vendo. Continha para autistas de nível 3. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre essa parte de suporte e tal, mas vou até pegar os palitinhos de sorvete de novo. Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa é sensacional para fazer continha de matemática. Ô, Fê, sabe como é que eu fiz com o meu? Ah, Inicialmente eu escrevia no chão com ele, e depois eu comecei com amarelinha, a gente ia pulando, aí acertava. ótimo.
uma bolinha de papel. Ai, vamos acertar 2 mais 2, com o dedinho, com material dourado, com tudo, né? E acertar a bolinha, que já trabalha a motricidade, a coordenação, e isso ele gostava, desde que eu não colocasse no papel. Me ajudou muito isso. Ótimo, ótimo. Com tampinha, conta as tampinhas, 5 tampinhas mais 4 tampinhas, os palitinhos, um palitinho mais um palitinho, agora vamos contar quantos palitinhos. O papel é o último estágio, eu acho. Eu acho não, o papel é o último estágio. O legal é tentar de tudo primeiro, de maneira lúdica. E aí depois a gente vai para o papel. Teve uma outra. Aqui, ó, teve mais dicas aqui já. A Priscila colocou: coloca imagens ou bolinhas para associar. Perfeito. Na hora da canetinha, aqui, a Priscila também falou, a minha tem dificuldade na apreensão, só consegue mais com canetinha, com lápis quase não sai. A força no punho, né? Tem canetinha que afunda a ponta. É verdade, hoje em dia tem umas canetinhas que afunda a ponta, né? A Lena continua aqui. Ela manda muito bem na leitura, mas matemática não. Obrigada, meninas. Talvez ela seja mais de humanas, né? A gente falou um pouco na semana passada até que sobre numerais romanos, que eles estão questionando, mas para que eu vou aprender isso? Eu não uso para nada. De repente, ela tem mais uma pegada de humanas. Eu tenho dificuldade para matemática até hoje, muita dificuldade. Mas eu consigo escrever um texto muito rápido e com facilidade. Então, pode ser característico dela também. Ô, Fê, sabe outra coisa que eu fiz que ajudou muito com meu filho? O hiperfoco dele. Por exemplo, meu filho, vocês vão cair de costas. Meu filho tem hiperfoco em CD e DVD, coisas extintas, super fácil de achar. Então, eu fazia o quê? Eu pegava CDs e DVDs para ensiná-lo a contar. Então, cada DVD eu colocava um númerozinho, assim, na capa, né? Então, esse era o 1, esse era o 2, que eu conseguia prender a atenção dele ali. E a gente fazia brincadeiras, né? Primeiro, logicamente, vamos encontrar os números, e depois a gente começou a somar. Então, eu comprei um mais, um menos, aqueles joguinhos que tem o mais ou menos. Isso deu muito certo. Eu ia com ele à feira, por exemplo, coisa que ele gostava de comer. Então, vai, sei lá, laranja. Então, eu falava para ele, Fê, se a mamãe pegar 2 laranjas, pegava 2 laranjas, e você pegar mais 2 laranjas, quantas laranjas nós temos? Era no concreto. O mesmo eu fazia no supermercado, eu parecia louca, tipo, tem o biscoito que ele gosta, então vamos fazer com o biscoito. E assim ele foi. Se hoje ele é, nossa, o cara é top. Não, não. Ele se vira. E eu aprendi, hoje o meu filho está com 11 anos, que eu respeito muito isso nele. Então, como ele já tem contas muito grandes, ele não consegue fazer. Então, eu deixo meu filho usar a calculadora. Ah, não pode. Eu deixo ele usar a calculadora. Contas básicas, ele já tem dificuldade. Como é que ele vai fazer contas com mais de 1 milhão? Ele não vai fazer. Não tem como. Então, é isso, é muito respeitar. Não é nem, e pronto, eu também sou péssima de matemática. Né? Mas o básico eu ensinei assim. E funciona. Funciona. Às vezes eu falava para ele, vamos colocar, por exemplo, 2 mais 2. E às vezes a mãozinha não cabia quando os números crescem. Então eu falava para ele, Fê, vamos colocar 10 na cabeça? Então a gente pensava 10 na cabeça. E aí mais 5 na mãozinha. Então, depois do 10, quem que vem? Ia fazendo primeiro com os meus dedos, por causa da motricidade da mãozinha dele, ele não conseguia coordenar bem os dedinhos. E aí ele foi aprendendo a fazer até com a mãozinha dele. Mas foi bem gradativo, mas deu resultado, graças a Deus. É isso, é a paciência, tá vendo? É a paciência, a repetição, não desistir. A gente falou tanto disso. Parece uma coisa, parece uma utopia, parece uma romantização, mas não é, gente. O cérebro aprende sim, com carinho, com afeto, com calma, com tranquilidade. E faz total sentido. A gente, e também o que eu falei hoje. Não é só assim, tá na escola de segunda a sexta, tá na terapia de segunda a sexta. Não. Todo e qualquer ambiente é uma oportunidade para que seja terapêutico. Então, a Má falou agora, tá na feira, faz lá uma continha, brinca, tal. Todo e qualquer ambiente se torna um ambiente de terapia. Muito legal, obrigada, Má. Gostei do seu exemplo. Imagina, querido, nada como a prática, né? É isso, é isso. Tem mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa?